A prece coleta diz: ó Deus, eterno e onipotente, cuja infinita bondade excede muito nossos merecimentos e desejos, derramas mais sobre nós a vossa misericórdia e, perdoando-nos os pecados que assustam a nossa consciência, dai-nos o que não ousamos esperar da pobreza das nossas orações. E o introito vai dizer: Deus que habita no seu santuário, o Deus que faz os homens habitarem em paz na mesma casa, a igreja, Ele mesmo dará coragem e fortaleza ao seu povo. Levantai-vos, Senhor, e destruí os vossos inimigos, afastai para longe de nós os que o odeiam. A epístola de São Paulo, apóstolo aos Coríntios, e nos diz: irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual recebestes e no qual perseverais, pelo qual sois também salvos. Se conservais como vos preguei, a não ser que tenhais crido em vão. Porque antes de tudo ensinei-vos o que mesmo tinha aprendido, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as mesmas Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 11, e depois foi visto por mais de 500 irmãos, uma só vez, dos quais ainda hoje vivem muitos, e alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago, em seguida por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi também visto por mim, como filho abortivo, porque eu sou o mínimo dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça não foi vã em mim. Diante desses textos que a Santa Igreja nos proporciona aqui, a nossa instrução, vamos nos deter no Santo Evangelho. Nosso Senhor cura um homem surdo e mudo. Nosso Senhor, quando Ele cura fisicamente, é uma cura física, hein? Porque essa gente racionalista diz: não, era espiritual, era não sei que coisa, tudo que eles dizem é mentira. Física, o homem cego, o homem surdo, que não ouve, o mudo é o que não fala, o cego que não enxerga, o paralítico é o que não anda. No que nós entendemos é tal qual, essa enfermidade. Quando o nosso Senhor cura fisicamente, obviamente Ele também cura interiormente. Um homem, um adulto, surdo e mudo, é muito mais prejudicial para o seu desenvolvimento do que um homem cego. A deficiência visual é muito incômoda, todas elas são, mas para a instrução, a surdez, porque disse São Paulo, a fé ex audito, é pelo ouvido, pela pregação da verdade. Então, não ouvir a pregação, não ouvir a instrução, para um adulto é mais danino que não enxergar. Agora, quem diz isso é Aristóteles, hein? E vai dizer que para uma criança, na infância, então, um adulto cego, se foi de nascimento, por exemplo, é mais danino não enxergar do que não ouvir. Porque na nossa infância, a nossa instrução é mais visual. E aqui nós estamos vendo o nosso Senhor curar um adulto surdo, ou seja, um homem privado de ouvir as verdades eternas. Nós temos Libras hoje, hein? Naquele então, não. Não ouve nada. Não tem como se comunicar. Estamos vendo a misericórdia de Deus que está curando um efeito muito grave do pecado original, que não é só a deficiência auditiva ou de falar, é de estar privado da verdade de Deus que vem pela pregação. E aqui o Santo Evangelho vai dizer que Nosso Senhor cura esse sujeito, meteu os dedos nos ouvidos e cuspindo com saliva, Nosso Senhor fez lama com a sua saliva,
e tocou a língua do mudo, e levantando os olhos ao céu, deu um suspiro e disse: Éfeta, abre-te. E depois esse sujeito ficou absolutamente curado, soltou a língua, a prisão da língua, e falava claramente. E é interessante porque se ele não ouvia, era a dificuldade de falar se entende absolutamente. Mas para ele falar claramente, é porque quando nosso Senhor curou a deficiência de se comunicar, também curou a ignorância das coisas que ele tinha. Para ele falar claramente, nosso Senhor iluminou o seu intelecto. Então, uma cura física e também que toca o intelecto daquele que nem sabia balbuciar a palavra. Diante deste evangelho, senhores, o que o padre está querendo e tentando explicar, a importância que nós temos de saber ouvir. O ser humano hoje, com todas essas diabruras, não sabe se comunicar, hein? As pessoas não sabem ouvir nem a Deus e muito menos ao próximo. E quando tentamos nos comunicar por essa diabrura, só dá confusão. Não há mais pontuação. Aí você tem que ter o quê? Uma interpretação de texto quase com uma bola de cristal diante de si, para adivinhar o que me escreveram. É difícil, hein? Primeiro, para adivinhar é impossível, então fica realmente um árduo trabalho. Nós não sabemos mais falar. Assim que nós temos diante a sociedade moderna infeliz, é surda e muda. Fala um monte de estupidez, move a língua solta e até demasiadamente, mas não há comunicação na face da terra. E vivemos nos séculos das luzes, hein? O homem moderno, com sua internet, com todos os seus êxitos de comunicação, não sabemos nos comunicar. As notícias não informam mais nada. É absurdo isso. Os livros não instruem mais ninguém. As pessoas sabem ler, mas não entendem nada. E quando vão conversar, não sabem se comunicar tampouco. Surdos, mudos. E a realidade que nos atropela, não enxergamos, cegos. Espiritualmente falando, é tão grave quanto fisicamente. Esta é a situação do homem moderno. Não sabe falar, não sabe ouvir, não sabe enxergar. Essa deficiência espiritual, moral, só Deus pode curar. Não tem quem possa na face da terra. Porque essa deficiência do homem moderno, cego, mudo e surdo, é uma deficiência moral dada à falta de Deus. Não é ignorância porque a igreja está em crise, não é isso. Não é porque não me entendem, é porque há uma incapacidade moral de se fazer entender, de saber ouvir, porque nós não temos esta sanidade intelectual vinda da verdade de Deus, eterna, que abre os ouvidos da alma, por assim dizê-lo, os olhos da alma, a alma que fala. E a causa, senhores, desta grave e crônica enfermidade é a falta de amor à verdade. Quando nós falamos, não é aula de filosofia isso, hein? Nem deve ser, mas vamos lá. A voz, o som, na língua nossa aqui portuguesa, ela tem que estar de acordo com o conceito mental. Quando eu chamo isso daqui de altar, os senhores vão entender pela minha voz, que diz que isso é um altar, e pela ideia que encerra e faz isso daqui ser um altar e não uma mesa e nem uma cadeira. Agora, quando a minha voz não está em sintonia com o conceito que isso encerra,
independente da língua, aí nós temos o quê? O engano. E aí começa a loucura do homem moderno. Isso foi posto dentro da religião, hein? Mas isso começou fora. A filosofia moderna. Negar a realidade, você chama isso como você quiser. Pode ser um São Benedito, pode ser uma porta, ou pode ser um vaso de flor. Não existe mais realidade objetiva. É o que você quiser. Não, eu posso pensar que uma roda gigante vai seguir sendo uma imagem de São Benedito. As pessoas estão devaneando, todos ali drogados em drogas, loucos sem a loucura, e negam a realidade objetiva. Isso daqui é um pedaço de madeira, isso daqui é um microfone, isso daqui é isso daqui. E não, eu posso interpretar o que eu penso que é. Não tenho direito. Se eu interpretar, internem, porque isso segue sendo madeira, mesmo que digo que isso daqui é um pedaço de vidro. Então há uma insanidade negando a realidade que nos atropela pelos sentidos. Daí vem outra verdade: os sentidos conhecem de modo infalível. Se eu enxergo aquilo, é o que eu estou vendo? É um crucifixo. É um crucifixo. E a ideia de um crucifixo, o conceito, se encaixa com o que eu disse crucifixo em português, e se encaixam, é de fato um crucifixo. E hoje não, senhores. E a consequência, o senhor diz, mas padre, isso não nos atinge, é um problema filosófico? Sim, nos atinge. Porque hoje o que dizem? Que você pode sentir um cachorro e virar um cachorro sendo um ser humano. Nos atinge. Mesmo que vivam como cachorros, hein? E os cachorros são melhores do que muitos que se acham cachorro e se comportam como tais. Um homem pode se achar mulher, se achar, então vai ser tratado como ele se acha. É homem. Pegue um fiozinho de cabelo, laboratório, X, Y. Ele pode se achar o que ele quiser, mas o que importa é o que ele é. Realidade. E essa insanidade chega na moral, chega na constituição do ser humano e das coisas, e chega também na nossa religião e atinge ao nosso Deus. Eu posso achar que Deus é tão justo, tão justo, tão justo, do meu achismo, e o meu achismo mesmo extremo, eu estou empobrecendo a justiça de Deus. Aí Deus vai ser o que eu acho, não o que Ele é. Deus é tão amor, tão amor, tão amor, que vai pôr todo mundo no céu, ninguém no inferno. O inferno está lá só para esquentar o óleo lá embaixo da terra, porque o fogo é bonito e maravilhoso. E Deus é amor e todo mundo no céu. Então, o meu achismo vai transformar o que é no que eu acho. Essa insanidade, senhores, que começou com o devaneio de alguns filósofos, que eu não vou nem citar o nome, que não merece ser citado entre nós, gente desgraçada, infeliz, e que foi transitando, e hoje nós podemos achar, e o que nós achamos é desmerecendo, repito e insisto, a realidade das coisas. E isso chama o quê? Loucura generalizada. E também isso entra nos mais recônditos bastiões da fé católica, da tradição de qualquer espécie e lugar que os senhores imaginarem, inclusive entre nós. Por isso morrerei dizendo que quando nós achamos alguma coisa, nós estamos errando. Até que me convenço do contrário. Porque falta realismo, falta enxergar, falta ouvir, para depois falar, e não é o que eu acho e suponho, é o que é. Os fatos, a realidade, Deus, que é o ser por essência, e é o que é e não é o que achamos e supomos, Ele é o que Ele é. Então, nosso Senhor vai lá e vai fazer uma liturgia, digamos assim. Nosso Senhor é Deus, mas Ele não precisa cuspir, fazer lama, tocar na língua daquele sujeito, para que ele possa falar. Não, porque vimos Nosso Senhor curar leprosos como? O que queres? Um leproso aparece, quero ser curado. E se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Nosso Senhor disse o quê? Eu quero ser limpo, ficou limpo.
não tocou nele, nada. Só por querer limpar o leproso, a lepra limpou. Mas no caso da mudez, senhores, nosso Senhor vai fazer um rito. Sua saliva, aí vai explicar os santos padres, eles explicam. É porque é o Verbo encarnado, é a palavra, último evangelho. E o Verbo se fez carne, ou seja, é a verdade de Deus que da sua boca, pela sua natureza humana, vai curar a mentira do nosso silêncio. É a língua de Cristo que vai mover a língua do homem regenerado. E repito, voltamos lá, a voz é a expressão de um conceito. E agora, quando é a voz de Deus que cura a incapacidade de falar com verdade, é a verdade de Deus que vai curar a ignorância da nossa cabeça lesada, ferida pela ignorância lá quando Adão aprontou. E agora, por que essa ritualística de Nosso Senhor? Porque Nosso Senhor está mostrando o poder dos sacramentos. Como que eu vou aprender a falar a verdade de Deus? Começando pela verdade da minha alma, me confessando. Falando das minhas desgraças. Falando da minha vida para Deus que está ali sentado no confessionário. Não é o padre, hein? Podem ficar tranquilos e depois, no meu caso, nem me lembro que não tenho o menor interesse de lembrar de nada. É Deus. Aí quando eu conhecer a mim mesmo, com a luz de Deus, eu poderei falar de alguém. E se for com verdade, aí não vai ser fofoca, não vai ser intriga, não vai ser nada fora da verdade de Deus. E quando eu saber me silenciar de fato, não vai ser uma incapacidade de falar, vai ser porque é o prudente é ficar quieto. Não vai ser uma atitude frouxa de não querer encarar, porque a nossa língua é a nossa espada. Vai ser que não vamos usar a nossa espada com um cachorro morto. Aí Deus cura a língua do mudo. Agora nos olhos, Nosso Senhor, Ele levanta os olhos ao céu e deu um suspiro, isso, éfeta, abre-te. Ele vai curar assim os ouvidos. Novamente, é o instrumento da graça, por assim dizê-lo, é a humanidade de Deus. E nós sabemos que a humanidade de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, não é uma pessoa humana, é uma pessoa divina. Isso é um dogma de fé que temos que escrever nos nossos espelhos. Nosso Senhor tem duas naturezas, a divina e a humana, mas é uma pessoa divina. Nosso Senhor não assumiu uma pessoa humana, uma natureza humana sim, mas não uma pessoa humana. Pois então, quem pode curar a surdez do homem? O homem que é Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós temos que pregar nosso Senhor Jesus Cristo. Se o homem não ouvir de Jesus Cristo, mesmo surdo, não ouvir esse nome Jesus, ele não vai ouvir. Ele vai ficar surdo. Porque é só o nome de Jesus que pode abrir o ouvido do homem obstruído por 1000 mazelas e desgraças. Só Jesus pode fazer isso por nós. Por isso, aí vamos entender, São Paulo, eu prego a Cristo. E agora qual Cristo? Crucificado. É somente o crucificado pregado nos nossos ouvidos, pregado Cristo lá, que vai poder abrir os nossos ouvidos para entender a verdade. Não basta falar a verdade, temos que entender a verdade. E essa verdade é a verdade no sentido que entendemos. Plena, em todos os aspectos que podemos entender por verdade. Por outro lado, assim sendo, causa que uma sanidade absoluta do homem converso. Então, senhores surdos e mudos, todos nós somos ou fomos. E se não somos, podemos ficar.
Então há uma necessidade absoluta para ter ou recuperar ou manter a sanidade de ouvir a palavra de Deus. Por isso nós falamos, estude o catecismo, a palavra de Deus. Leia a vida dos santos, a palavra de Deus. Ouçam, leiam alguns salmos ou os evangelhos, a palavra de Deus. E quando nós não ouvimos a Deus, nós não vamos ouvir ninguém. Aí vêm os perrengues e desgraças da comunicação humana. Se não ouvimos a Deus, não vamos ouvir a ninguém. Devemos falar de Deus. Sim, não precisamos ser inoportunos e desagradáveis. Não, temos muitos assuntos que podemos transitar. Mas quando remontamos a tudo isso que conversamos sempre com ordem e decoro, é Deus a causa de todo bem, nós estamos falando de Deus também. Aí nós vamos poder também falar com os homens. E aí cessaria este inferno causado pela surdez e pela mudez que nós vemos, principalmente por esses meios que confundem cada vez mais as ideias e a comunicação do homem. Então, a resolução de tudo isso só pode ser nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvido, pregado, amado, compreendido pela fé, e não por raciocínios humanos que deixaria Deus muito curto. A fé compensa o que os raciocínios humanos não podem alcançar. Então, senhores, tudo isso lhes dizia e repito, podemos resumir no amor à verdade. E não há, ou quando há, ele não se sobressai, e por isso nós não vemos reinar. Seja na nossa vida, nossa alma diante de Deus, seja na nossa pequena sociedade chamada família, e seja no entorno, quer reunidos pós ou antes missa ou depois. E por isso vive esse inferno, que um fala e não ouvimos. Tentamos falar e outro vê, não se entende nada. E se interpreta e sempre do pior modo. E aí danou-se. Então precisamos da sanidade que só pode vir de nosso Senhor Jesus Cristo. Então peçamos a Deus esta graça, senhores. A deficiência física de não ouvir e não falar não é nada em comparação com a deficiência moral de não ouvir por não querer ouvir. É um cego, é um surdo que quer ser surdo para não ouvir a Deus. É um mudo que quer ser mudo para não falar de Deus e não confessar diante de Deus o que ele é, porque não quer se reconhecer. Que nega a realidade, tergiversa a realidade para devanear nos seus delírios. Isso tudo, sem nosso Senhor, nós temos o inferno, que é o caos. E já temos ele na face da terra. Imagine lá embaixo, nas profundezas, o que será. E só nosso Senhor, repito e insisto, pode curar estas enfermidades do homem. Então, tenhamos mais presente. Meditemos nosso Senhor. Fala, padre, mas isso é uma pregação protestante. Não, se não tiramos nosso Senhor, a gente não tem catolicismo. E não estou dizendo que na devoção mariana e na devoção aos santos não é nosso Senhor também, hein? Nossa Senhora é Nossa Senhora por quê? Porque é mãe de Jesus, por isso ela é mãe de Deus, porque ela é mãe do Verbo encarnado e essa pessoa nascida é Deus. Os santos foram que são por causa de nosso Senhor. E se nós queremos ser alguma coisa, entrar no céu, precisamos de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse conhecimento vai limpar esta deficiência mental no sentido físico e moral. E vai limpar a nossa língua maligna, desatá-la para que confesse, a começar pelos nossos pecados, e confessar depois a glória de Deus também. Então tenhamos presente isso, e que as nossas orações comecem a trabalhar em nós esta cura que Deus quer fazer. No céu não entrará nenhum mudo, no sentido moral, que não falou, que não confessou e não soube bendizer a Deus na face da terra. E aqueles que não ouviram a Deus no sentido de ouvir e conhecê-lo, tampouco entrarão no céu, porque quem liberta é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é ignorância.
não é insensatez, não é estupidez, é o conhecimento da verdade. Então peçamos a Nosso Senhor que pegue com seus sagrados dedos e insira em nossos ouvidos e tira a obstrução que há, e que com seus dedos e hoje com o seu precioso sangue que vamos receber daqui a pouco pela comunhão, que Ele desate a nossa língua maligna e tire os demônios que residem debaixo desse silêncio que só faz o quê? Piorar cada vez mais a nossa mudez. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.